aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós Podcast. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda e eu estou muito feliz de ter você aqui comigo para a gente poder conversar, refletir e muito mais. E, gente, eu quase não gravei esse episódio hoje, porque já tem 5 dias que eu estou com uma gripe que não me deixa de jeito nenhum. Dor de garganta, tô rouca, inclusive eu tô meia rouca, eu não ia gravar por conta disso, só que eu me comprometi comigo mesma e com vocês também, né, de que todo domingo eu estaria postando episódio novo, toda semana ia sair episódio novo. Então, já que eu tô, né, nessa nova era, com essa nova mentalidade de cumprir com as coisas que eu proponho para mim mesma e também de aumentar a minha autoconfiança, justamente fazendo essas pequenas coisas, né, que é cumprir com aquilo que eu me proponho a fazer. Então aqui estou eu, rouca, sim, porém, gravando mais um episódio aqui para vocês. E no episódio de hoje, eu quero falar com vocês sobre algo que é muito polêmico, podemos dizer assim, mas algo que todo mundo já passou ou ainda vai passar, que é a tão famosa crise dos 20 e poucos anos. Eu, antes de fazer 20 anos, eu já passei por esta crise. Quando eu fiz 20, eu passei também. Agora que eu estou com os meus 24 anos, de vez em quando, né, a gente passa por isso um pouquinho, a gente fica confuso, perdido, sem saber exatamente o que está fazendo ou o que quer fazer. A gente se sente atrasado, né? Perdido mesmo, confuso sobre o nosso propósito, sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que deveríamos estar fazendo. E eu acredito que um dos grandes fatores para contribuir com essa crise dos 20 anos, com esta crise, com este momento de autocobrança, sabotação, insegurança, né? Baixa autoestima, essa confusão, este caos mental que essa crise dos 20 anos tem sido as tão famosas redes sociais. Hoje em dia as redes sociais elas se tornaram palco para comparação, palco para determinar quem tem sucesso e quem não tem sucesso. Hoje em dia a gente está tão acostumado a ver pessoas de 17, 18, 20, até 30 anos, né? Pessoas que já têm várias conquistas, pessoas que já comprou carro, moto, tirou os pais do aluguel, aposentou os pais, outros que já casaram, têm filhos. Então, assim, muitas pessoas com várias conquistas, elas expõem isso na internet, né? E muitas vezes pessoas que ainda não conquistaram nada ainda, que estão nesse processo de construção, acabam ficando frustradas e se comparando, né? Acaba usando essa régua, né, da vida de outra pessoa para medir a própria vida. E eu acredito que as redes sociais elas têm influenciado muito nisso. Ela fez com que essa crise aumentasse ainda mais, ficasse ainda mais difícil de lidar, porque hoje em dia é muito fácil você se comparar com qualquer pessoa, porque está tudo exposto, né, nas redes sociais. Então, é algo problemático, é algo assim que tem crescido muito, né? Principalmente pós-pandemia, que foi quando começou, né, cada vez mais e mais conteúdos, né, para as redes sociais. Então, no vídeo de hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa crise dos 20 e poucos anos, por que ela acontece, né, quais são as causas e, claro, também como a gente pode passar por isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve. Gente, minha garganta tá um pouquinho ruim, mas vamos tentar, né? Vamos tentar prosseguir com este episódio até o final, sem tossir, sem ficar rouca aqui. Eu até trouxe minha colinha porque eu quero... Tem alguns pontos aqui que eu anotei para vocês que eu quero falar. Primeiro ponto aqui é que todos nós já passamos ou vamos passar por esta crise. Todos nós vamos passar por essa fase. Como eu disse para vocês, eu passei antes dos 20, quando eu estava nos 20 anos, eu passei de novo. Tô aqui com os meus 24 anos e tem hora que eu paro e fico, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? O que tá acontecendo? Então, assim, é algo comum, é algo normal que todo mundo vai passar.
querendo ou não, a gente vai passar. A gente vai ter esses momentos de, às vezes, de estagnação, de frustração, de esse sentimento, sabe, de estar perdido, de estar atrasado, de não saber necessariamente o que quer fazer, ou se aquilo que eu estou fazendo é bom ou não, se é o certo e tudo mais. Só que o que acontece? Que é justamente o que eu quero tratar com vocês nesse episódio de hoje. Quando a gente passa por esta crise dos 20 e poucos anos, ou não só essa crise, né, várias outras coisas na nossa vida, a maioria das pessoas, elas tendem a cair em dois padrões extremos. Eu consegui, ao longo, né, da minha vida, eu consegui identificar esses dois extremos nas nossas vidas, nessa fase dos 20 anos, sabe? Quando a gente tá, né, a gente acaba que sai ali da adolescência, da vida adolescente, onde a gente não tem preocupações, né, entre aspas, porque adolescente tem suas preocupações, mas nada comparado às preocupações da vida adulta. Quando a gente sai da vida adolescente, a gente transita ali, né, pra vida adulta, a gente acaba ficando confuso, a gente acaba sem saber, né, o que vai fazer, o que esperar. Às vezes a gente fica se cobrando demais, né? E quando a gente entra para a vida adulta, quando a gente está ali com os nossos 20 e poucos anos, a gente tende a seguir dois padrões. Dois padrões que são aí extremos, que ao longo da minha vida eu fui conseguindo observar isso. E, infelizmente, eu já caí nos dois padrões. E, infelizmente, nenhum desses padrões funcionam. O excesso desses padrões, o excesso desses extremos são muito ruins. O primeiro padrão que eu trouxe aqui para vocês é o extremo 1, que é a tão famosa curtição, que é aquela mentalidade de, eu sou jovem ainda, eu vou curtir porque só se vive uma vez, sabe, essa fase mesmo de só curtição, de só querer aproveitar. E sim, gente, estamos certos de querer aproveitar, porque realmente a gente só se vive uma vez, a gente nunca mais vai ter 20 anos, o tempo nunca mais vai voltar atrás. Então a gente realmente tem que curtir, tem que aproveitar, tem que abrir espaço para as novas experiências que aparecem pra gente. Porém, todavia, entretanto, a maioria das pessoas acaba caindo no padrão da curtição excessiva. Ela não pensa em nada mais além de curtir, além de aproveitar. E no início, isso é bom, isso é tranquilo, você aproveita, você fica leve. Só que com o tempo, essa curtição, esse se permitir demais acaba virando vazio, acaba gerando insatisfação, preocupação. A gente acaba ficando parado, perdido, confuso, a gente não entende o nosso propósito e muitas vezes a gente acaba, né, tendo crises de ansiedade, ficando depressivo, porque quando a gente percebe que não estamos fazendo nada, que a gente apenas se deixou viver, vamos viver porque só se vive uma vez, o futuro que espere lá o que tiver para acontecer, vamos viver o presente, o hoje e o agora. Quando a gente acaba caindo neste padrão excesso de só curtir, de só aproveitar, a gente acaba, no final das contas, se frustrando. É aí que começam as comparações, as frustrações, a insatisfação, a estagnação, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas produzindo, construindo, conquistando. Esses dias para trás mesmo eu vi um vídeo de um menino de 13 anos e assim, com não sei quantos milhares de seguidores e assim, uma inteligência absurda, fazendo várias coisas, produzindo, trabalhava para ele mesmo e eu fiquei observando aquilo. Então assim, hoje em dia tem muitas pessoas que estão produzindo, estão construindo, começam desde pequenas, desde novas. E quando a gente está neste extremo da curtição, a gente acaba não fazendo nada. E quando a gente acaba não fazendo nada, não constrói nada, não produz nada, quando a gente vê outra pessoa conquistando, quando a gente vê outra pessoa adquirindo ou prosperando, ou fazendo coisas que talvez era pra gente estar fazendo também, a gente se frustra, a gente se compara. Porque fulano tem 18 anos e já tem uma casa.
Ah, porque fulana tá com 25 anos, já casou, já tem seus filhos. Ah, e eu aqui com os meus 25, meus 26, 27, eu não tenho nada, eu não fiz nada, minha vida não foi pra frente. Parece que eu estou parada, né, e não consigo me mover. Então, este é o primeiro extremo e é isso que ele causa na gente, né? Este efeito de cada vez se comparar mais, de cada vez estar mais frustrado, estar mais desanimado em relação à nossa vida, em relação às nossas vivências, em relação àquilo que a gente está fazendo, né, e tudo mais. E ao contrário deste primeiro extremo, a gente também tem o segundo extremo, que é o quê? A produtividade excessiva. Enquanto uns caem no extremo de apenas curtir, apenas aproveitar, outros caem no extremo de produzir constantemente, em construir, eles ficam totalmente focados no crescimento, no estudo, no trabalho e acaba deixando de lado a vida social, as experiências que a gente tem para viver. E isso também acaba que é frustrante, porque quando você se dedica demais, quando você se cobra demais, quando você foca demais em uma única coisa e esquece todo o restante, você também fica paralisado, você também fica frustrado, você também fica indignado, porque muitas vezes a gente quer produzir, a gente quer construir, e às vezes a gente está até se dedicando ali, né, e tudo mais, só que nem sempre a gente consegue resultados imediatos. E quando às vezes isso não acontece, a gente acaba ficando o quê? Exausto, cansado, porque, nossa, eu tô trabalhando tanto, eu tô produzindo tanto, eu tô estudando tanto, tô focado só nisso, eu não saio, eu não me divirto, eu não vou pra encontros, né, com os meus familiares, com os meus amigos, eu não me socializo tanto e mesmo assim eu não tô conseguindo resultados, porque nem sempre os resultados eles são imediatos. Então a gente acaba também ficando frustrado. E esses dois extremos eu já vivi. Eu já vivi os dois extremos. Quando eu estava na minha, vamos dizer assim, adolescência, mas na verdade ali no ensino médio, eu me joguei totalmente nessa questão de, só se vive uma vez, vou curtir, vou aproveitar, não quero saber de nada. E por muito tempo eu fiquei assim, só que conforme foi passando os anos, né, eu saí do ensino médio, eu fui vendo as pessoas ao meu redor, pessoas que estudavam comigo, passando em faculdade e tal, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu fui parando, gente, eu não tô fazendo nada, o que tá acontecendo com a minha vida? Que aí quando eu comecei a fazer esta comparação, eu fiquei pensando, nossa, minha vida tá tão, sei lá, parece que eu não tô fazendo nada, parece que não faz sentido as coisas que eu estou fazendo, eu não estou construindo nada. Tem tantas pessoas com a minha idade que já tem tanta coisa, conquistou tanta coisa e eu ainda não conquistei nada. E eu me joguei nessa fase da curtição, aproveitei, sim, fiz muita coisa, sim, só que ao mesmo tempo eu me desliguei de todas as outras coisas. E no final eu acabei me frustrando por conta disso. E quando eu percebi isso, eu me joguei no outro extremo, que é o quê? Estudar, estudar, trabalhar, trabalhar, não fazer mais nada, ficar apenas focado naquilo ali. E, consequentemente, eu fui conseguindo conquistar algumas coisas, só que eu deixei muitas vezes de, tipo, sair com meus colegas, com os meus amigos. Eu deixei de simplesmente estar ali em momentos com a minha família, meus pais, meus irmãos. Eu ficava só enfurnada dentro de quarto, era do trabalho para a faculdade, da faculdade para casa, estudando e me dedicando ali. E querendo ou não, aquilo ali foi gerando um cansaço mental, um desgaste físico absurdo, que no final eu estava exausta, eu não conseguia falar nada, não conseguia fazer nada. E foi aí que eu comecei a ter minhas primeiras crises de ansiedade, eu comecei a ficar extremamente deprimida. E conforme foi passando o tempo, eu comecei a perceber este padrão, eu comecei a ver este padrão, que temos a curtição, temos a produtividade, e eu não tinha um equilíbrio, eu não conseguia ter um equilíbrio entre os dois. Ou eu curtia demais, ou eu produzia demais, eu não conseguia manter este equilíbrio. E quando eu comecei a perceber isso, a identificar este padrão, que eu comecei a viver com mais consciência, que eu identifiquei isso, as coisas começaram a mudar. Porque eu entendi que eu não precisava escolher um lado.
Eu não precisava apenas curtir, ou eu não precisava apenas produzir. Eu poderia viver em equilíbrio, eu poderia aproveitar, eu poderia curtir, eu poderia sair com os meus amigos, eu poderia estar ali, né, numa roda social, eu poderia assistir uma televisão tranquila, fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo também poderia produzir, eu poderia construir, eu poderia conquistar. Beber um pouco de água, porque senão eu não vou dar conta, minha garganta tá doendo demais. E quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar para mim. Então, se você está passando por esta crise também dos 20 e poucos anos, assim como eu passei, e assim como às vezes a gente acaba caindo, né, nela de novo, nestes pensamentos de, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou vivendo do jeito que eu deveria viver? Será que é isso que eu quero para minha vida? O primeiro passo para você conseguir não deixar de viver essa fase, nesta crise, mas conseguir passar por ela de forma mais eficiente, de forma mais leve, é essa consciência, é essa percepção do problema. Quando eu percebi que o problema não era a curtição ou a produtividade, mas sim o excesso em ambas as realidades, as coisas começaram a mudar. E seguindo aqui, né, dando continuidade, eu trouxe para vocês algo que tem feito sentido para mim, fez sentido e ainda continua fazendo. De vez em quando eu preciso ali relembrar de novo, revisar de novo, porque às vezes eu não acredito nisso de que errei uma vez, aprendi com o meu erro, nunca mais vou errar. Não, gente, eu aprendo uma coisa aqui, eu erro aqui hoje, eu aprendo uma coisa aqui com este erro, só que amanhã, depois, eu estou sujeita a errar de novo. Claro que alguns erros não tem como você cometer de novo, mas em alguns aspectos, sim, acontece isso. Eu aprendo uma coisa, mas eu estou sujeita a errar aquilo ali de novo, a fazer talvez não tão certo igual eu deveria. E eu criei como eu posso dizer, um guia com mini princípios que tem me ajudado a viver com mais consciência, que tem me ajudado quando chega esses momentos de crise, esse momento de falta de propósito, de direcionamento, esses momentos confusos mesmo, sabe, onde a gente se sente perdido, eu olho para isso e eu consigo enxergar as coisas com mais clarezas. Então, se você também está passando por isso, eu vou te passar aqui agora estes princípios. Eu acho que são 5 princípios que eu vou ler aqui com vocês, que têm me ajudado, que têm feito sentido para mim, e eu acho que pode ajudar você também. O primeiro princípio que eu anotei aqui é aproveitar com constância. Você precisa viver experiências sem fugir da realidade. Você precisa ter esta, acho que eu falei constância, mas na verdade é consciência. Você precisa viver com consciência. Você precisa ter em mente que você pode curtir, você pode aproveitar, você pode sair, você pode se divertir. Só que ao mesmo tempo você tem responsabilidades. Você também é responsável pelo seu futuro próximo. Você é responsável pelos sonhos que você quer realizar. Então, você tem que ter esta consciência de que eu estou aqui, eu só vivo uma vez, eu nunca mais vou ter 20 anos de novo, então eu preciso aproveitar esta fase, preciso aproveitar este momento, mas ao mesmo tempo eu também preciso trabalhar e projetar o meu futuro, as coisas que eu quero. Então, ter esta consciência é muito importante para que você consiga ver as coisas com mais clareza, sabe? O segundo princípio aqui é construir sem se anular. Você precisa produzir, mas sem se sobrecarregar. É muito importante construir, é muito importante planejar, projetar, porque hoje a gente está aqui, mas as coisas que a gente vai viver no futuro, claro que muitas coisas podem variar, mas a maioria das coisas dependem do que a gente está fazendo aqui agora. Se futuramente eu quero ter uma condição financeira melhor, eu preciso focar nisso hoje, eu preciso pensar nisso hoje, tá? O que eu posso fazer para que quando lá na frente, né, eu tenha uma condição melhor, eu consiga viver as coisas que eu quero e tudo mais.
Então, eu preciso construir, eu preciso projetar, eu preciso fazer as coisas para que eu tenha um futuro melhor, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu consiga alcançar as coisas que eu quero, porém eu não posso me anular durante este processo. Ao mesmo tempo que eu estou produzindo, eu também preciso cuidar da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde emocional, eu também preciso cuidar dos meus laços sociais. Então, produzir, mas sem este excesso, sabe? Nada de produtividade excessiva, nada de se cobrar tanto que você acaba se paralisando por conta disso. Vamos aqui, o vento toda hora tá virando a página aqui, mas dando continuidade, gente, esse episódio eu tô tentando falar um pouquinho mais rápido, porque se eu ficar demorando muito, daqui a pouco eu tô sem voz e eu quero muito finalizar aqui com vocês. Seguindo aqui para o nosso terceiro princípio, que eu coloquei aqui, evitar os extremos. Nem largar tudo e nem se prender demais. Porque quando você larga tudo, quando você se permite demais, você se perde, você fica estagnado e, consequentemente, você começa o quê? A se comparar com as outras pessoas que estão produzindo, que estão conquistando, que estão fazendo. Então, não se permita demais, curta, aproveita, faça aquilo que você quer, mas nada em excesso, evite o extremo. E da mesma forma, evite se cobrar demais, porque quanto mais você se cobra, quanto mais você se sobrecarrega, mais você paralisa. A cobrança excessiva, ela te paralisa, ela te deixa parado, sem saber às vezes o que fazer, porque você se cobra tanto, você se questiona tanto, que às vezes você não sabe nem mais o que fazer, você fica paralisado. Então, evite esses extremos, evite se permitir demais e também se cobrar demais, porque nada em excesso vai te ajudar, nada em excesso vai fazer com que você construa, vai fazer com que você aproveite, vai fazer com que você se sinta melhor. E continuando aqui para o nosso próximo princípio respeitar as fases. Alguns dias você vai ser mais produtivo e alguns outros dias você vai ser menos produtivo, você vai viver dias mais leves. E você precisa respeitar esta fase. Vai ter alguns momentos que você vai precisar o quê? Equilibrar. Outros momentos você vai poder, você vai poder curtir mais do que produzir. Outros momentos você vai poder produzir mais do que curtir, do que aproveitar e tudo mais. E é muito importante que você aproveite aproveite e respeite as fases. Vai ter momentos que você vai querer se dedicar mais para algum projeto, então você vai ter que, às vezes, olha, eu quero isso, eu quero usufruir disso, então agora eu vou precisar maneirar um pouco, eu vou ter que deixar de sair um pouco mais, eu vou precisar me desligar um pouco das redes sociais, eu vou precisar deixar de fazer algumas coisas para que eu consiga alcançar os resultados que eu quero. Em outros momentos, você vai estar numa fase tipo assim, de querer sair mais, de querer aproveitar mais a sua família, de querer aproveitar mais com seus amigos, ou até mesmo a sua própria companhia, sabe? De querer relaxar, ficar tranquilo, ficar de boa. E você precisa respeitar esta fase. E aí, com isso, a gente entra no nosso último princípio, que é ajuste constante. O equilíbrio, ele não é fixo. Ele é algo que você precisa ficar ajustando constantemente. Então, quando você consegue respeitar as suas fases, quando você entende as suas fases ali, você também consegue fazer este ajuste constante. Quando você entende que em alguns momentos você vai precisar abrir mão de algo para conquistar outra coisa, ou que você vai precisar relaxar um pouco para você não se sobrecarregar para você não se sobrecarregar tanto, isso muda, isso acaba te ajudando, isso melhora a forma como você vê as coisas e melhora também a sua vida no modo geral. Viver em equilíbrio, gente, não é uma coisa constante. Você precisa estar sempre ali ajustando. O equilíbrio é uma balança ali que você precisa estar ajustando, você precisa estar de olho o tempo todo. Em alguns momentos, você vai viver ali equilibradíssima, em outros momentos a balança vai estar pesando mais para um lado e mais para o outro. Então, para você conseguir sair destes dois extremos e manter um equilíbrio entre os dois, que é construir, mas ao mesmo tempo aproveitar,
você precisa fazer esse ajuste, você precisa observar, ter esta autoconsciência daquilo que está dando certo, daquilo que você quer, daquilo que você precisa no momento, e assim você vai ajustando e as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a se adaptar de acordo com a sua rotina, de acordo com aquilo que você está vivendo, de acordo com aquilo que você quer. E por fim, gente, nossa, a garganta tá muito ruim. Ai, Jesus! Vamos beber água, porque vai dar certo. E, gente, e por fim, para finalizar aqui com vocês, né, resumir aqui bastante esse podcast, eu queria poder falar mais, dialogar mais com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, é algo que eu já passei, é algo que talvez você já passou, ou que você ainda vai passar, e que muitas vezes a gente acaba ficando paralisado, né, frustrado em relação a isso. Mas para finalizar, respira, calma, você só tem 20 anos. Eu já tô com os meus 24, né? Mas a gente tá só com 20 e poucos anos. A gente tá vivendo pela primeira vez. A gente não nasceu com um manualzinho ali da vida sobre o que fazer, como fazer, de que jeito fazer, qual a melhor forma. A gente não nasceu com este manual. A vida não tem um manual sobre como fazer. Todos nós estamos vivendo pela primeira vez. Todos nós estamos experimentando pela primeira vez, então assim, tudo é novo, então a gente só vai viver uma vez, o tempo nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ter 20 anos de idade, da mesma forma que você nunca mais vai ter 15, 16, 17, 18, 19, 20, assim por diante, então vamos viver um dia de cada vez, vamos equilibrar mais, né, as nossas demandas da vida e respeitar as fases que a gente está vivendo, porque tudo é um processo, tudo é uma experiência nova, tudo é aprendizado. E é com os erros que a gente aprende, é com as experiências, é com as vivências, e a gente precisa aproveitar o melhor que a vida tem para nos oferecer, desde coisas descontraídas, momentos divertidos, até momentos de conquistas, de produção, de construção. E é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês, que possa te ajudar de alguma forma. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo!